Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso bíblico. Estamos já nos encaminhando para o final do Novo Testamento e hoje queremos estudar a primeira carta de São Pedro, começando pela pessoa de Pedro. Simão, filho de João, era, como o seu irmão André, discípulo de João Batista. Ele foi chamado pelo Senhor, que lhe deu o nome de Quefas, que é Pedro. Durante toda a vida pública de Jesus, Pedro exerceu um papel de destaque. A Pedro, o Senhor prometeu e outorgou o primado entre os apóstolos. Após a ascensão do Senhor, ele teve atividade primacial na escolha de Matias no dia de Pentecostes, diante do Sinédrio, na recepção do pagão Cornélio na igreja. Então, a tradição refere que Pedro esteve em Roma, onde ele morreu como bispo local, após ter sido crucificado de cabeça para baixo. A sua sepultura foi encontrada na Basílica de São Pedro, em Roma. Deve ter morrido por volta do ano de 67, no dia que é incerto para nós. Pedro, ele tinha um caráter impetuoso, um coração muito generoso e ardente. Em João 6, 68 e 69, num momento de perplexidade, ele toma a palavra em nome dos demais apóstolos. Ele caminha ao encontro de Jesus sobre as águas. Quando Cristo anuncia a sua paixão, ele protesta com energia. No Jardim das Oliveiras, ele arranca a sua espada e fere a Malco. Então essa é um pouquinho a personalidade de Pedro. Agora, passando sobre a autoria desta carta e sobre os destinatários da primeira epístola de Pedro, a tradição, então, atribui a autoria desta carta, através de numerosos testemunhos, ao apóstolo Pedro. Até na 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, nós encontramos uma referência a esta carta precedente escrita pelo apóstolo Pedro. Então, o exame do texto da 1 Pedro confirma esta notícia. O autor, logo no início, capítulo 1, versículo 1, se apresenta como Pedro, testemunha da paixão de Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Ele refere-se a Marcos como seu filho, o que corresponde à antiga tradição que apontava Marcos como colaborador de Pedro. Então, como testemunha ocular, ele alude a diversos sermões e feitos realizados por Jesus. Quando a gente lê essa carta, a gente percebe essas referências. A carta também recorda frequentemente a paixão de Cristo. Isso corresponde muito ao modo como Pedro prega lá nos Atos dos Apóstolos. Depois de Pentecostes, Pedro ele prega diante daquela multidão, falando sobre a crucifixão de Jesus Cristo. E essa carta tem um tom que é o mesmo utilizado por Pedro lá nos Atos dos Apóstolos. Existem aqueles que vão contra a autoria de Pedro nessa primeira carta e eles objetam a questão da linguagem discreta, uma linguagem muito correta, que, segundo alguns críticos, esse estilo não condiz muito a um pescador ali da Galileia, que, segundo Atos 4:13, ele era analfabeto, ele não era alguém letrado. A propósito, nós podemos observar que o ser iletrado de Pedro podia significar apenas que ele não tinha frequentado a escola dos rabinos, como Paulo frequentou. Pode significar que o apóstolo ele pode ter assimilado um tanto da cultura helênica que havia penetrado ali na Palestina. É de notar, por exemplo, que quando alguns gregos queriam ver Jesus,
pediram a Filipe, de Betsaida da Galileia, cidade natal de Pedro, que os apresentasse ao Divino Mestre. Aliás, Filipe e André, que é irmão de Pedro, são nomes gregos, o que mostra o quanto a cultura grega tinha se tornado natural àqueles judeus que viviam ali na Palestina. Então, não é de se estranhar um pouco a linguagem, a cultura helênica de Pedro nesta carta. O apóstolo Pedro, ele recorreu a Silvano como escriba, como quem colocou, como talvez o redator desta carta. Ora, Silvano ou Silas era cidadão romano, companheiro de Paulo nas suas segunda e terceira viagens apostólicas. Silvano, então, pode ter colaborado com a pureza da linguagem da primeira Pedro, assim como para dar um certo colorido paulino a esta epístola. Então, não tem fundamento a opinião segundo a qual Silvano teria escrito toda a primeira carta de Pedro, de acordo com as ideias de Pedro, muito depois da morte do apóstolo. Então, essa teoria que alguns defendem não tem muito fundamento. Agora, então, nós podemos resumir que, de fato, os elementos mostram que Pedro é o autor desta carta. Agora, sobre os destinatários, para quem Pedro escreveu esta carta, os destinatários são os cristãos que estão espalhados pela Ásia Menor. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eram, na sua grande maioria, convertidos que vieram do paganismo. Não se exclui entre eles a presença de alguns judeus cristãos, vista que eram frequentes os judeus naquela região. Esses fiéis a quem Pedro escreve essa carta estavam sofrendo várias tribulações. Houve quem quisesse identificar essas perseguições com aquelas que foram desencadeadas por Domiciano, de 81 a 96, ou por Trajano, de 98 a 117, o que nos levaria a uma época muito posterior a São Pedro. Na verdade, tratava-se de sofrimentos devido a injúrias, a calúnias que os convertidos experimentavam por causa da sua pureza de vida. Os concidadãos que eram pagãos os tinham como pessoas que fugiam da luz, hostis ao consórcio dos homens pelo fato de não participarem das orgias que os gentios realizavam. Eles eram acusados como malfeitores pelos antigos companheiros de uma vida desregrada. Então, por serem luz, estavam incomodando aqueles que permaneciam nas trevas. Além disso, também os judeus não deixavam de atribular a vida desses cristãos convertidos. Então, nessas circunstâncias, era de temer que os cristãos pressionados cedessem a esses adversários e retomassem os hábitos que eles viviam, aqueles hábitos depravados de antes. Foi por isso que o autor da primeira epístola de Pedro enfatizou muito a dignidade da vocação cristã. Se você ler o capítulo 2, do versículo do 1 ao 10, principalmente o versículo 9, fala dessa dignidade do ser cristão, a necessidade e a fecundidade do sofrimento que redunda na purificação da fé, a questão da imitação e da participação na paixão de Cristo. Então, Pedro quer incutir naqueles cristãos que a melhor resposta àqueles que fazem essas calúnias é viver uma vida reta, é cumprir fielmente os deveres de cristãos. Portanto, a finalidade desta carta não é tanto transmitir uma doutrina, mas exortar os cristãos a permanecerem fiéis na sua vocação.
O lugar da redação dessa carta deve ter sido Roma, capítulo 5, versículo 13, fala de Babilônia, que é uma alusão a Roma. Como data de origem, assinalamos os anos de 63 ou 64, que são anteriores à perseguição do imperador Nero. Porque na primeira carta de São Pedro não existem indícios dessa perseguição. A primeira carta de Pedro é um documento muito valioso da vida cristã. Fortalece o leitor para que, com paciência, suporte as tribulações. E assim desenvolve uma teologia da cruz. Essas são as principais passagens que têm um significado teológico. No capítulo 1, versículo 2 e versículo 19, fala sobre a redenção pelo sangue de Cristo. No capítulo 2, versículo 5 e 9, a dignidade sacerdotal do povo cristão. Capítulo 3, 19 e 20, a descida de Jesus à mansão dos mortos. Capítulo 3, versículo 22, sobre a ascensão do Senhor ao céu. Então quero convidar você à leitura atenta e espiritual desta primeira carta de São Pedro, principalmente para que nas suas tribulações, nos seus sofrimentos, você possa também encontrar a coragem de imitar o Senhor Jesus. Muito obrigado por me acompanhar em mais esta aula aqui do nosso curso bíblico. Na próxima semana vamos estudar a carta de Judas. Que Deus te abençoe.